Olá, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenham tido uma semana abençoada. Então, gente, hoje não é sábado. Hoje é quarta-feira. Mas a gente vai ter devocional assim mesmo. Porque essa semana, porque foi diferente esse devocional, é um devocional super especial. Domingo, o Papai do Céu me entregou uma palavra. Ele falou, olha, preciso que você faça um vídeo sobre essa palavra. Aí eu falei, ok. Aí era pra me ter feito antes também, eu não fiz. Desde já, peço perdão aí que em nome de Jesus ela alcance você e que tenha chegado a tempo. Aleluia. Mas, mesmo assim, vamos lá. Então hoje o nosso devocional vai ser. Só pra constar. Sábado vai ter devocional semanal, tá? Esse aqui é um plus de Deus aí pra vocês e pra mim, porque ele já me pegou, agora vai pegar vocês. Glória a Deus, aleluia. Então o nosso devocional hoje vai estar em João 5, que vai ter como título A Cura junto ao tanque de Betesda. Vai ser, vamos lá, vamos começar lendo o versículo 3. E a gente vai alternando alguns versículos, mas a gente vai falando com vocês conforme a gente for indo, ok? Então vamos lá. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Aí a gente pula agora para o versículo 8. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Então agora a gente pula para o versículo 12. A gente vai ler o versículo 12, 13 e 14. Então ele perguntou: Quem é esse homem que ele mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Vamos ler o 15 também. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém, gente? Então, hoje, o devocional para te falar muito sobre cura, eu não vou falar sobre cura. Aqui era um lugar onde ele era conhecido como o tanque de Betesda. Era um tanque onde tinha várias pessoas que eram inválidas, era manco, coxo e tudo mais, com várias doenças, assim como a gente leu aqui. A gente leu isso no versículo 3, se eu não me engano, 4. E havia uma crença que um anjo do Senhor descia sobre aquele tanque. E quando o anjo do Senhor descia, ele agitava as águas, e quem entrasse naquela água era curado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não estudei o suficiente para poder falar sobre isso. Mas há discussões teológicas se aquele lugar era um lugar pagão, que não era de Deus, não era exatamente um anjo do Senhor, podia ser uma enganação ou uma cilada do inimigo, ou se era. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu não estudei o suficiente, esse não é o tema do que eu quero falar com vocês hoje. Mas fica a dica, às vezes você quer pesquisar, pode até trazer aqui nos comentários, vai ser muito bom. Então, esse moço, que ele era coxo, ele era manco, ele não andava, ele estava há 38 anos no tanque. E quando descia o anjo, ele pegava, ele olhava assim, tipo, pô, quero entrar, mas às vezes não dava tempo, alguém pulava na frente dele. E a gente pode pensar em inúmeros cenários para isso. Mas o principal é que ele queria a cura dele, ele queria sair dali curado. Como ali era como se fosse você colocar um mel ou um açúcar no lugar onde tem um monte de mosca, entendeu? Elas vão querer pegar aquele néctar, aquele negocinho doce. Então ele tava todo mundo querendo ser curado, só que não rolava, porque o anjo descia, às vezes um só era curado, quem entrasse primeiro. Então o tempo passou. Então o texto não fala qual a idade desse homem, só fala que ele estava ali há 38 anos, é a única coisa que a gente sabe. Então ele tinha mais de 38 anos, para deixar bem claro. E no final disso, Jesus encontra com ele. Jesus vê ele e fala: Olha, você quer ser curado? E apesar de eu não ler aqui, ele fala: Poxa, eu tô aqui há muito tempo e tal. Jesus fala: Você quer ser curado? Quer ou não quer? Aí ele fala: Quero. Então, ó, levanta, pega a sua maca e anda. Então ele lá, 38 anos, sem andar, ele pega, levanta, provavelmente talvez sem fé no começo, mas, irmão, imagina, você tá 38 anos sem andar, alguém fala assim: Irmão, entendeu? E não era alguém. As pessoas conheciam Jesus porque ele já tinha feito outros milagres. Esse não foi o primeiro milagre dele. Então, quando ele levanta, fala: Uou!
começa a mexer o pé e fala, caraca, agora eu consigo andar e levantar e tal. Ele pega a maca e sai andando. Só que isso era sábado. A gente viu que no sábado a gente não poderia fazer quase nada porque era o dia do descanso lá para os judeus, que seria o Shabá, se eu não me engano. Aí o que é que rola? Qual é o ponto que eu quero chegar? O pessoal fala, por que você está carregando essa maca? O cara que me curou, ele sabe das coisas. Ele mandou pegar minha maca e sair andando. Eu tava sem andar, agora eu posso andar, eu obedeci. Aí ele fala, mas quem é esse cara? Ele fala, eu não conheço. Fala, então tá bom. E depois Jesus aparece para ele de novo e fala, olha, foi eu que te curei, mas preste atenção, cuidado, porque se você pecar, pode acontecer coisa pior. E depois ele falou assim, olha, chegou lá pro pessoal que perguntou para ele, que era da guarda, e falou, olha, quem me curou foi Jesus, porque ele veio falar comigo, que se eu pecasse, agora eu identifiquei ele e tudo mais. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar que todo mundo, na face da terra, carece de um milagre. Você pode não estar manco 38 anos, mas você tem uma área da sua vida que é frutífera, talvez até mais tempo, ou talvez menos. E é meio loucura o que eu vou dizer, mas Jesus é o principal, é o cara que ele quer, ele é o maior interessado em que essa área da sua vida prospere. E você pode não acreditar nisso, porque você fala assim, mas eu quero, e por que ele é o maior interessado? Porque ele precisa que ele quer que você entenda que não é na força do seu braço, porque se passou 38 anos que a sua área não frutifica, é porque você não consegue fazer ela frutificar, porque você já tentou várias coisas e não rolou. E ele fala, cara, joga pra mim, se entrega pra mim que eu faço. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E o milagre vai acontecer. Então, ele é o principal interessado em fazer o milagre na sua vida. E amém. Aí fala assim, e se ele não fizer? Aí a gente entra no ponto que eu quero dizer. Ele fazer o milagre é algo muito bom. E igual eu falei, ele quer fazer. Então o nome dele ser glorificado na sua vida e todo mundo andar junto. E ele quer ser o seu pai, ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você entregue a ele. Nada disso, no geral, nada disso acontece sem você crer que ele existe, você ter fé e tudo mais. Tudo isso é um princípio para que o milagre aconteça. E quando o milagre acontece, o que acontece com a gente? E essa é a pergunta. Porque esse homem mostra pra gente que não tinha vontade, não queria conhecer Jesus, ele só queria um milagre. E que ele passou a andar e saiu, tipo, ok, agora eu vou viver a minha vida. E quem é a gente? A pergunta é, quem é a gente quando acontece o milagre? E quem é a gente quando não acontece o milagre? Porque a gente precisa entender que se a nossa base não for Jesus, não for o Espírito Santo dele, não for a gente ter comunhão com ele, que é entender que, cara, eu não tinha essa visão, mas olha onde eu estava, olha o que você fez por mim, olha o que eu quero me entregar cada vez mais, eu quero cada vez mais estar com você, você é o meu Senhor. Se essa não for a base do princípio do nosso coração, a gente vai continuar numa vida onde a gente acha que o milagre vai saciar a nossa fome e sede de algo que não vai. Porque a gente vai ficar uma vida toda falando assim, quando isso acontecer, agora vai dar bom. Quando eu pegar e tiver a vida perfeita, vai ser assim. Quando eu pegar e eu tiver uma casa, quando eu tiver uma família, vai dar tudo certo. E você vai ver essas coisas entrando no seu coração e vai chegar em nome de Jesus, mas não vai te preencher. Vai ser uma coisa que vai ser um vazio, que é como se fosse um ralo, sugando tudo que você acha que vai ser bom. Só que existe só uma pessoa que tampa esse ralo. Só existe uma pessoa que vai falar, tipo assim, ó, que preenche todas essas lacunas do seu coração, que você tá falando assim, não, eu vou encher de pornografia, eu vou me encher de droga, de bebida, eu tenho muito dinheiro, eu posso fazer o que eu quero, a minha autonomia vai me levar onde eu quiser, porque eu sou autossuficiente. E esse ralo vai só pegando tudo e jogando fora. Então, todas as suas forças, todos os seus recursos, todo o seu tempo, tudo isso, irmão, é perdido. Enquanto tem um pai de amor falando, cara, eu resolvo isso. E a pergunta é, você quer que Jesus resolva isso? Porque não existe nada na face da terra que vai ocupar o lugar que Jesus tem no seu coração. E você pode colocar o que você quiser ali. Você pode botar vários ídolos. E eu falei, você quer pegar e você quer estar com 30 mil mulheres, você pode estar, ou se você é uma mulher quer estar com 30 mil homens, ou fazer o que você quiser, não vai tampar o espaço que Jesus tem no seu coração. Só ele pode tampar. E isso independe do milagre. Porque você pode ganhar um milagre, igual esse homem ganhou, e você nem conhecer Jesus. Só falar, pô, tive fé, ele falou, eu andei e tal. E agora você vai viver a mesma vida que você vivia antes. Só que agora você anda.
Só que agora você não tá mais. O seu ídolo não é mais uma piscina onde o anjo sobe e desce. O seu ídolo agora é as suas pernas, porque você pode andar. E no final, quando você pegar as suas pernas e te levar para onde você quiser, você vai falar assim, cara, e esse vazio que não vai embora? Porque eu achei que quando eu começasse a andar, ele iria. Porque quando eu começasse a ganhar dinheiro, ele iria embora. Foi quando eu comecei a achar que quando eu tivesse uma casa, uma família, um carro, ele iria embora. Irmão, eu tô aqui para te falar, Deus me manda te dizer, esse vazio não vai embora. Esse vazio só vai embora com Jesus. E isso independe se você anda, se você não anda, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem uma família, se você não tem. Ele precisa ser a base e a nossa suficiência é só nele. Nós precisamos abrir mão da nossa escolha para ter a melhor escolha da nossa vida, que é caminhar com ele. E essa é a palavra que ele me chama hoje, eu vou entregar para vocês. Ele deixa bem claro, irmão, não é sobre um milagre. Ele sabe o que você precisa. E se ele quiser te entregar amém, se ele não quiser te entregar amém, para esse homem ele entregou. E você vai ver outras pessoas na Bíblia que ele entregou, mas vai ver outras pessoas também que ele não entregou, e amém. Mas que eu preciso que você entenda é que a presença dele é a única coisa que vai importar. Que se você só tiver pegado em algo superficial, a sua vida não vai mudar. Você vai continuar sendo e tendo as dores que você tem. Nada disso vai substituir o espaço dele no seu coração. Então, mas até hoje ninguém nunca falou pra mim que... Irmão, então eu tô te falando. E se entregue logo pra ele e caminhe com ele. Porque esse vazio só vai aumentar. E vai chegar uma hora que você vai ter experimentado de tudo. E você vai ter agora não só o conselho de alguém que Deus está mandando entregar, mas que você vai ter o fato de que nada disso serviu para poder tampar esse buraco. E você vai encontrar Jesus e ele vai tampar o seu buraco. Em nome de Jesus. Ele vai pegar e falar assim, pô, tá vendo essa coisa que você queria tanto preencher, esse amor, esse carinho, essa coisa que faltava no meio de pessoas, pelo mais que você seja amado e tudo mais, eu consigo preencher. E ele vai preencher, glória a Deus. E sabe qual vai ser o seu arrependimento? Você não ter ido antes. Deus é visto um Deus tão maravilhoso agora, e fala, olha como é que Deus faz, como é que ele é lindo. E você perdeu tempo. Aí você fala, mas e quem não ouviu falar tanto e tal, e agora caiu nesse vídeo de paraquedas e já tem idade? Amém, cara. Você é uma pessoa que agora você ouviu e vai dar ouvido. Mas tem gente que às vezes vai me escutar que ele tá bem novinho. E pode ter uma vida de felicidade que não vai ser exatamente só sobre dinheiro. Pode ter dinheiro, mas ele vai ser secundário no seu coração. E você pode perder essa vida porque você quer. Então hoje eu tô dando um conselho de Deus. Cara, escolha Jesus. E escolher Jesus vai ser a melhor coisa da sua vida. Mas eu vou abrir mão das minhas escolhas. Vai. Eu vou abrir mão do que eu sou. Vai. Você vai abrir mão de tudo. Pra você receber de Deus a versão que você nunca imaginou ser. E ter o que você nunca imaginou ter. E caminhar com ele de forma linda e maravilhosa. E que saber que tudo que eu tô falando aqui, que agora é teoria, viver na prática, em um dia eu tenho certeza que em nome de Jesus, aí eu chegar no comentário aqui e vai dizer, olha, Guilherme, verdade, era isso mesmo, glória a Deus, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Porque eu vivi tudo isso que você falou. Então hoje, cara, deixe Jesus preencher seu ser. Essa é o que o Papai do Céu manda te entregar e tá entregue, glória a Deus, aleluia. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham entendido. O que vocês precisarem, deixa aqui no comentário. A gente, na base do possível, a gente ora, a gente entrega, a gente vê o que a gente faz aí. E glória a Deus. E curte, comenta, compartilha, igual eu falei. Tenho certeza que vai ser bem. Se você lembrou de alguém que seria bom escutar essa palavra, você fala, cara, essa palavra vai para essa pessoa. Manda, coloca o sininho de notificação aí para toda vez que tiver um vídeo novo chegar para você. Mas o mais importante de tudo, esteja com Jesus. E se você está afastado, cara, volte. Volte que tu sabe que não existe lugar melhor. Não perca mais tempo. Já é? Então a gente se vê agora no sábado. Deus abençoe. Fui!